Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Eu gostaria de continuar alguns tópicos mais introdutórios para o nosso curso, em particular uma questão de metodologia e algumas características gerais do livro que eu escolhi para a gente analisar e estudar, que são as Meditações Metafísicas ou Meditações de Filosofia Primeira do Descartes, né? E eu gostaria de dizer assim que com frequência alguns autores são usados como autores privilegiados em cursos mais introdutórios, que nem esse nosso, que é um curso do segundo semestre do primeiro ano, como eu falei também, o curso de Teoria do Conhecimento, que era antes pensado para ensinar Hume, também logo no primeiro semestre do primeiro ano. De fato, autores como Descartes e como Hume, eles escrevem de maneira mais acessível, eles são muito bons escritores e escrevem muito claro, e sobretudo em alguns livros, que nem as Meditações e as Investigações Filosóficas, as Investigações sobre o Entendimento Humano do Hume, são livros que permitem ao aluno iniciante ler um texto e ter acesso a algumas das ideias. Há outros autores que são muito difíceis, muito complexos, por exemplo, Wittgenstein, ou mesmo Kant, que são autores que dificilmente podem ser ensinados para o aluno iniciante, porque eles já pressupõem muita filosofia, muito conhecimento de filosofia, uma certa maturidade para poder ler o texto e enfrentar o texto, né? Hume e Descartes, eles são mais acessíveis. Tem outros autores que têm essa vantagem também, né? O Montaigne, que eu já falei, o próprio Bacon também não é tão difícil, ele escreve bem, o Berkeley é um grande escritor. Agora, justamente essa vantagem de ter um texto mais bem escrito, mais organizado, mais claro, né? Tem também uma certa desvantagem, porque na minha experiência, e também na de alguns colegas, né, o fato de que as pessoas estudam o Descartes logo no começo, aprendem alguma coisa sobre o Descartes e depois vão estudar outras coisas, e raras vezes eles voltam ao Descartes para ler novamente o Descartes de uma maneira mais aprofundada, e a gente fica com uma certa imagem superficial ou até caricata desses autores, porque essas ideias mais genéricas elas são repetidas por outros filósofos que vêm depois, e a gente acaba assimilando de maneira inconsciente até, como se certas ideias genéricas, superficiais e às vezes, como eu disse, até caricatas, fossem as ideias daquele autor. Não é porque ele escreve de maneira fácil, né, ou de uma maneira pelo menos assim mais clara, mais ordenada, que permite um primeiro entendimento, que no final das contas a filosofia dele é uma filosofia superficial. Então, uma das minhas tarefas aqui como professor de vocês, né, nesse curso, né, nessas aulas à distância, essas aulas remotas, é ensinar ou mostrar para vocês a complexidade do texto do Descartes, como ele é sutil, como é difícil, né? De alguma maneira, o texto que parece às vezes tranquilo, na verdade, precisa ser desbravado no fundo, porque embora exista uma leitura superficial, uma leitura inicial, que a gente entenda algumas coisas, né, um entendimento mais aprofundado exige que a gente leia uma, duas, três, quatro vezes pelo menos, e o próprio Descartes recomendava que o leitor lesse quatro vezes o seu livro antes de começar a julgá-lo, né? Então, tentar mostrar para vocês, embora seja um curso introdutório, inicial, né, no segundo período, mas não ficar nesse nível mais caricato mesmo, né, de apresentar uma imagem muito simples do Descartes, que depois será criticada por uma série de filosofias, né, ao longo dos séculos, e sobretudo no século XX, né? E a gente está tão acostumado a ver essas críticas ao Descartes que quando a gente
lê o texto uma primeira vez e depois quando volta uma outra vez ao texto de maneira mais rápida, a gente acaba achando que o texto está dizendo aquelas coisas mesmo que estão sendo criticadas, e às vezes o texto é mais, por ser mais complexo, aquelas críticas não são pertinentes, e como o texto parece dar razão, né, e a gente entende alguma coisa, a gente fica achando que entendeu o texto mesmo e que é aquilo lá. Então, uma das minhas tarefas aqui é desbravar o texto indo um pouco mais a fundo e que vocês percebam essa complexidade do texto, né? Essa dificuldade que às vezes o fato de que o autor escreve bem se torna uma dificuldade para a gente entender de maneira mais profunda e mais sutil e mais rica as ideias desse autor. Por quê? Porque a gente se contenta com essa primeira leitura, né? Alguns autores são muito difíceis à primeira vista, parece que só tem uma, assim, ou você gasta alguns anos lendo o cara ou você não entende nada, né? O Descartes e o Hume, mas aqui o que nos interessa é o Descartes, eles já começam a render alguma coisa para a gente desde o começo, isso a gente começa a entender algumas coisas. Mas é preciso fazer o esforço de ir mais a fundo nessa leitura, e é por isso que eu gostaria de falar um pouco sobre metodologia, ou comentar um pouco umas técnicas de leitura, algo assim mais, digamos assim, anterior mesmo à ideia de um método de leitura, é uma técnica que ajuda e que eu vou trabalhar um pouco com vocês ao longo dessas aulas todas, né? No Brasil, a gente fala muito da ideia de uma análise estrutural, né? Fazer uma leitura estrutural. Eu fiz uma leitura estrutural, eu ouço muito isso, né? E eu tenho a impressão que as pessoas não sabem muito bem o que é o método estrutural, né? De um modo geral, quando as pessoas falam, olha, eu fiz uma leitura estrutural, elas querem dizer que elas leram com muita atenção, anotaram tudo, né? Foram cuidadosas, mas isso é o que todo mundo tem que fazer, independente do seu método. Se você vai estudar um filósofo, né, e os filósofos são as pessoas mais inteligentes, ou estão entre as pessoas mais inteligentes de toda a história do Ocidente, né, a gente não tem outra maneira de entender o pensamento dele senão parar com atenção, ler, meditar, né, por muito tempo, para começar a entender um pensamento que é muito complexo, profundo e sutil, né, pensamentos muito rigorosos, né, de argumentação e análise cerrada. E o texto do Descartes, e eu acho que é por isso um pouco que eu cedo a essa tendência de ler as meditações como o texto principal do Descartes, porque é um texto que serve muito bem para essa questão metodológica também, né? Que é um dos objetivos desse curso, né? Que é ensinar vocês a ler um texto filosófico, não só com atenção, com paciência, lendo uma, duas, três, quatro vezes, mas também aprender a analisar um texto, né? Então, aqui são duas coisas que eu queria falar do método estrutural para vocês. De um lado, o método estrutural, ele tem uma espécie de concepção da filosofia, né? A ideia, a palavra estrutura, ela não remete apenas à ordenação do texto. A técnica que eu gostaria de usar um pouco com vocês e que vou usar um pouco nas aulas subsequentes, a técnica fala da ordenação do texto. Todo texto é ordenado e a gente tem que ver qual é a ordenação desse texto. Outra coisa é a estrutura de um pensamento filosófico, a estrutura de um sistema filosófico. A ordem do texto não necessariamente corresponde à estrutura de um sistema filosófico. Na verdade, em geral, não corresponde. Não corresponde. Por exemplo, a filosofia do Malebranche, do ponto de vista estrutural, começa com a ideia de Deus. No entanto, quando a gente vai ler o texto, começa com a análise da percepção sensível, de como nós, seres humanos, julgamos a respeito das coisas por meio dos sentidos. E ele passa centenas de... Deus vai aparecer lá na frente só. Então, evidentemente, a ordem do texto não corresponde à ordem da estrutura filosófica do pensamento do Malebranche, né?
Agora, as meditações metafísicas parecem ser uma exceção, né? Parece que a ordem do texto corresponde à estrutura do pensamento do autor, né? Pelo menos em um dos sentidos, né? Porque a ideia do método estrutural, que tem uma concepção de filosofia, que essa concepção de filosofia, assim, cada filosofia ela é estruturada de uma certa maneira. Como? Bom, o filósofo parte de alguns princípios que ele supõe que são princípios primeiros e vai argumentando, de preferência de maneira demonstrativa, ou pelo menos de maneira conclusiva, de tal modo que ele vai extraindo uma série de teses a partir desses princípios primeiros, né? E depois vai enriquecendo a sua filosofia, usando outras teses para provar novas teses, e assim fica uma estrutura, né? Bom, essa ideia que é uma ordem das razões, que por meio de raciocínios, de argumentos, teses vão sendo estabelecidas a partir dos princípios primeiros, né? É o que se chama de tempo lógico. Né? Não se trata do tempo histórico real, aquele no qual a gente vive, mas existe uma anterioridade dos princípios em relação às primeiras teses, que são anteriores a outras teses que são argumentadas, provadas ou concluídas a partir dessas teses, e assim sucessivamente, de tal forma que para a gente aprender a estrutura de um sistema filosófico, nós precisamos identificar esses pontos de partida, entender qual é o método que o autor tem para ir inferindo as suas teses, umas a partir das outras e, em última instância, a partir dos princípios primeiros, né? Então, esse método do autor, ele permite, então, ordenar por meio de raciocínios e e o resultado desse movimento lógico todo é, digamos, a estrutura de uma filosofia. Agora, então, se você quiser ser um estruturalista, você tem que comprar essa concepção da filosofia, que eu acho que descreve de maneira razoável o que boa parte dos filósofos fazem, né? Mas para a gente simplesmente ler o texto e entender a ordem que o texto está estruturado, né, a ordem do texto, não é preciso dessa concepção de filosofia, né? Mas no caso, e eu acho que é um pouco por isso que esse é o texto do Descartes, foi muito lido e serviu para formar muita gente, desde a minha geração, antes e depois, né? É que as meditações, a ordem do texto parece corresponder à ordem pela qual o Descartes vai estabelecendo os princípios dos quais ele parte e vai fazendo uma série de inferências a partir desses princípios e propondo. Então, é um texto que sugere que a ordem lógica, né, a ordem das razões ou o tempo lógico corresponde a essa sucessão, ou essa ordem do texto, né? E eu acho que por isso, porque como é um texto privilegiado para a gente entender um pouco esse método estrutural, boa parte das pessoas acaba achando que entender a sequência de um texto é entender a estrutura de um texto e fala dessa maneira pouco rigorosa de que fez uma leitura estrutural, isso é, fez uma leitura atenta seguindo o texto parágrafo por parágrafo, linha por linha, né? Agora, além dessa concepção de filosofia, o método estrutural tem pelo menos 3 regras principais. A primeira é que o historiador da filosofia, ele não deve julgar o filósofo estudado. Ele deve apenas buscar compreender o autor, né? E muitos métodos em história da filosofia, eles propõem que o filósofo tem que criticar, investigar, né, pensar junto no sentido de examinar se isso está certo ou errado, se estiver errado, onde está o erro, né? Vai julgando o autor em vez de entender. E isso, com frequência, acaba levando a uma distorção na interpretação daquele autor. O método estrutural propõe como primeira regra o historiador não deve ser um juiz, ele deve se colocar na posição de um aluno ou de um discípulo.
Se o filósofo disse que de tal premissa se segue tal conclusão, mesmo que o intérprete não concorde, ele deve colocar de lado a sua opinião pessoal e ele deve supor na sua interpretação que aquela inferência está correta, que aquelas premissas são boas. Né? Uma segunda regra, né, do método estrutural é que não se deve dissociar uma tese à estrutura ou à doutrina a qual essa tese pertence. Isso decorre um pouco dessa noção, dessa concepção de filosofia que eu falei. Por quê? Porque se a ideia de estrutura é que toda filosofia, todo sistema filosófico tem certos pressupostos que são considerados princípios primeiros, a partir do qual, por meio de argumentos, o filósofo vai estabelecendo teses sucessivas, né, de maneira ordenada, segundo o seu método próprio, né, seu método de inferência. Então, o significado de cada tese está dado pelo lugar que ela ocupa nessa estrutura como um todo. E se você tirar uma tese do seu contexto argumentativo, aquela tese perde o seu significado filosófico. Né? Pelo menos ela perde o significado filosófico que ela tem no interior daquele sistema. É claro que uma pessoa pode pegar uma tese, tirar e sair pensando, mas aí essa pessoa não está interpretando aquele autor. Se ela quiser interpretar e entender o significado daquela tese, esse historiador tem que entender o lugar que ela ocupa dentro daquele sistema filosófico, dentro daquela estrutura filosófica. E a terceira e última regra é a de procurar maximizar os textos, evitar atribuir contradição a um autor, tentar separar as partes da sua filosofia. Por exemplo, se há aparentemente uma contradição, então uma coisa foi dita num período da vida, outra foi dita em outro período da vida, então não pertence à mesma estrutura filosófica. Né? A boa interpretação é aquela que consegue reunir a maior quantidade de textos sem envolver contradição. É uma espécie de princípio da caridade, não atribuir uma contradição ao autor, a não ser quando isso é absolutamente inevitável. É preciso buscar de todas as maneiras conciliar o maior número possível de textos de um autor. Às vezes, então, se tem uma estrutura, e essa estrutura tem um tempo lógico, se às vezes ele diz num determinado momento da sua estrutura uma coisa e lá para frente outra, se você pega em abstrato, essas duas afirmações elas parecem se contradizer, mas se você entender o lugar que elas ocupam no interior da estrutura e como o autor foi progressivamente sendo levado por meio de certos raciocínios a passar de uma coisa que ele disse num lugar a outra coisa que ele diz em outro lugar, então essa contradição se dissolve e o sistema é coerente. Né? A boa interpretação é que vê o máximo de coerência num sistema filosófico. Por isso eu estou falando também porque isso vai ser importante às vezes no Descartes. Quer dizer, alguma coisa que ele supõe na primeira meditação, ele volta atrás na terceira meditação. Mas como assim? Bom, mas se você entender o desenvolvimento da meditação, você vai entender por que ele diz coisas diferentes. Não há nenhuma contradição no que ele está fazendo. Né? Bom, eu gostaria de passar um pouquinho e fazer alguns comentários agora sobre o título da obra, né? Porque se nós vamos fazer uma leitura cuidadosa e rigorosa, a gente precisa começar a ler desde o título. Né? E aqui, antes talvez, desculpa, de falar propriamente no título, embora esteja ligado, quer dizer, as meditações, elas foram escritas em latim. Então, essa é uma dificuldade. Né? Quer dizer, hoje em dia quase ninguém lê latim, é preciso estudar alguns anos para dominar razoavelmente bem o latim e poder ler o latim do Descartes, que embora não seja especialmente difícil, até um latim relativamente simples e mais acessível. De qualquer maneira, isso envolve aprender uma língua morta que quase ninguém aprende, né? Muitos poucos. Para nossa sorte, o Descartes reviu e autorizou uma tradução do texto das Meditações para o francês. Né? Portanto, embora não seja escrito pelo Descartes, foi uma tradução autorizada e revista por ele.
Portanto, a tradução francesa, que às vezes ela facilita um pouco, ela explica um pouco mais do que o latim, que é em geral mais sucinto e às vezes mais preciso, mas de outro lado, o texto francês às vezes pode nos ajudar a entender um pouco melhor o latim e tem essa, digamos assim, autorização do Descartes para isso, né? E mais, a gente aqui vai ler em português, quer dizer, então isso aumenta um pouco a nossa dificuldade, porque a gente vai ficando cada vez mais distante da maneira pela qual o próprio Descartes pensou que foi em latim, né? Nós temos tradução direta do latim, né, traduzido pela editora da Unicamp, né, e temos tradução também direta do francês, né, ou indireta do latim via tradução francesa, feita pelo Bento Prado Júnior e está na tradução dos Pensadores. Eu vou usar essa tradução do Bento Prado Júnior, que está nos Pensadores, das Meditações Metafísicas, por diferentes razões, né? Primeiro, a que eu estou mais acostumado. Segundo, o Bento tem um português muito bom, então eu acho que é uma tradução elegante, está num português excelente, embora o próprio Bento às vezes se queixasse um pouco, mas eu acho que a tradução dele é muito boa. E para quem tem o texto dos Pensadores, pelo menos nas edições que eu conheço, um pouco mais antigas, o texto já traz uma espécie de análise de cada uma das meditações que pode ajudar a gente, que certamente vai ajudar a gente e que eu vou usar também. E, portanto, não só o texto em francês original era um pouco mais acessível, como também essa edição ela traz no começo de cada meditação, uma espécie de análise da ordem do texto, da ordenação do texto, que vai ser útil para nós, para ilustrar essa técnica de leitura, que é ir dividindo o texto por partes e vendo como as partes estão articuladas entre si. E aqui passa um pouco para a ideia do título que eu falei, porque o título em francês é diferente do título em latim, né? Em latim é Meditações de Filosofia Primeira, e a tradução francesa é Meditações Metafísicas, e eu falo em geral Meditações Metafísicas porque eu estou me referindo e usando a tradução do francês, né? Então, o que quer dizer, de um lado, meditações, e o que quer dizer, de outro lado, de filosofia primeira ou metafísicas, né? Num certo sentido é isso, a filosofia primeira já foi traduzido para o francês de metafísica, então já ajuda a entender um pouco o título do latim, embora também não seja muito claro o que quer dizer metafísica, né? Mas comecemos um pouco pela ideia das meditações. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é importante no caso do Descartes, mas é importante na filosofia em geral, né? Quase todos os grandes filósofos são também grandes escritores. Quando eles escolhem um gênero literário para expor as suas ideias, eles pensam bastante nesse gênero e escolhem com cuidado, escolhem a dedo, escrever nesse ou naquele gênero, dessa ou daquela maneira, para transmitir, né, para comunicar, para veicular suas ideias de maneira mais acessível e melhor para os leitores, né? Então, por exemplo, um dos gêneros literários mais usados na filosofia, o que foi bastante usado, é o diálogo, né? O mais evidente são os diálogos do Platão, né? Dada a ideia que o Platão tinha da filosofia e do Sócrates, né? A ideia que na Grécia tinha dos sofistas, né? Disputando na praça pública diante de pessoas, é natural, né? E foi usado de maneira brilhante pelo Platão para veicular os seus pensamentos filosóficos, usar o diálogo. Quer dizer, os personagens são importantes, entender quem é quem no diálogo, né? A tensão gerada entre os personagens, o desenvolvimento ao longo da conversa, né, das perguntas e das respostas, tudo isso faz parte do pensamento do Platão, né? Tem até tipos de diálogos, diálogos mais investigativos, diálogos mais didáticos, né?
O Galileu escreveu na forma de diálogos na época do Descartes. Um dos principais filósofos na época do Descartes, o Lamad Levayer, também escreveu um livro que se chama Diálogos à Imitação dos Antigos. E o Lamad Levayer era talvez o principal cético na época do Descartes, ali na França, e provavelmente Descartes estava se referindo a ele quando Descartes falou dos céticos. Então ele tinha vários modelos de, por exemplo, de diálogos, e o próprio Descartes chegou a tentar escrever o seu texto que aparece nas meditações também na forma de diálogos, mas não completou. Por quê? Porque acho que o tipo de pensamento de Descartes não é muito adequado ao gênero literário dos diálogos. Mas tem muitos outros gêneros literários, né? Por exemplo, o tratado. O Hume, por exemplo, escreveu o Tratado da Natureza Humana. A ideia de tratado é a ideia de uma filosofia sistemática, que apresenta resultados de maneira ordenada, não é? Ou então, os ensaios. O Bacon escreveu os ensaios, o Montaigne escreveu ensaios, o Locke escreveu o ensaio, né, sobre o entendimento humano, o Leibniz retomou e também escreveu ensaios, né? Os ensaios, ao contrário do tratado, não têm uma ideia de organicidade, né? São mais, são arquipélagos, né? São reflexões mais dispersas, onde não necessariamente existe uma articulação e certamente não há uma articulação explícita, trabalhada. Muitos filósofos escreveram na forma de autobiografia, né? As Confissões do Agostinho, Rousseau escreveu, Vico escreveu também autobiografia, o Nietzsche escreveu autobiografia, alguns filósofos escreveram na forma de poemas, lá atrás tem o famoso poema do Parmênides, o Nietzsche também escreve alguns poemas, Lucrécio escreveu na forma de... Então, um filósofo tem à sua disposição uma série de gêneros literários. E, bom, tem o gênero do discurso, por exemplo, o próprio Descartes escreveu o Discurso do Método, que é um outro gênero literário para apresentar as suas ideias. O livro que nós vamos ler, ele tem como gênero as meditações, né? Tem as meditações do Marco Aurélio, que envolvem reflexões morais e políticas, onde há uma espécie de progresso da pessoa, né? A pessoa, de alguma maneira, ela vai progredindo, se corrigindo, se emendando, para que no final ela tenha uma vida melhor. Então tem algo de edificante no gênero das meditações. O Malebranche, que vem logo depois do Descartes, também escreve um livro que se chama Meditações Cristãs e Metafísicas. Portanto, ele está claramente retomando as meditações cartesianas como modelo, e vai alterar bastante a concepção do que é uma meditação, né? Porque o Descartes, e é isso já bom deixar claro, a meditação é de um indivíduo só, é de uma pessoa, ela com os botões dela, né? Fazendo uma espécie de uma ascese espiritual num primeiro momento, de uma revisão das suas crenças, do uso das suas faculdades, mas é cada um por si mesmo. No caso do Malebranche, a meditação começa por uma exortação a Deus, né, com uma série de humildade, a questão, o valor de você se humilhar, né, de você se rebaixar, de você se diminuir, é importante. Por quê? Porque em um certo momento da meditação, você invocando a Deus, Deus vem e te ilumina e começa a falar as verdades para você. Aqui é uma diferença clara, porque para o Descartes a razão ela é individual, a razão é humana. Cada um tem que usar adequadamente a sua própria razão. Para o Malebranche, não. Para o Malebranche, a única razão é uma razão universal. Só Deus é razão. E se existe uma racionalidade humana é porque a gente participa dessa razão divina, e é essa razão divina que vai então nos mostrar a verdade. A gente chega à verdade não tanto porque a gente exercita a nossa razão e o bom uso da nossa razão permite a gente descobrir a verdade sobre as coisas, mas no caso do Malebranche, é Deus que nos revela a verdade sobre as coisas. O que é mais interessante é que quando Deus intervém no meio das meditações do Malebranche,
Deus está super atualizado sobre as edições da Busca da Verdade do Malebranche, e Deus é malebranchiano. Quando Deus vai dizer a verdade para o Malebranche no meio das suas meditações, Deus, então, dá a última versão do sistema cartesiano para o próprio Malebranche. Daí vocês veem que não é muito humilde você invocar a Deus para depois Deus contar para você a última versão da sua teoria, né? Quando eu estava lendo Malebranche há muitos anos atrás, eu falei assim, nossa senhora, esse cara é um louco, né? Depois é óbvio que o Malebranche não é um louco. O Malebranche é um dos grandes filósofos, né? Aí meu segundo assim, louco sou eu que estou lendo esse cara que acha que Deus fala para ele diretamente a última, né, edição do livro dele. Depois você acaba vendo que o gênero é uma construção literária muito sofisticada que corresponde ao pensamento daquele autor e que você dificilmente é capaz de entender o conteúdo se você não entender por que o autor colocou naquela forma. E ao entender por que o autor colocou naquela forma, a gente também entende uma parte importante do conteúdo daquilo que está sendo dito, né? Então, acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é sobre o gênero literário das meditações, né? Essa coisa da pessoa refletir consigo mesmo, se retirar um pouco do mundo, né? Para o Platão, a filosofia era uma conversa da alma consigo mesma. Num certo sentido, é um pouco o que o Descartes está fazendo aqui. Outros filósofos fazem isso de maneira um pouco mais velada, né? O Wittgenstein, nas investigações filosóficas, está o tempo inteiro colocando travessão, duas aspas, quer dizer, claramente é uma conversa do Wittgenstein com ele mesmo, e você vê tensão entre vozes diferentes nas investigações filosóficas do Wittgenstein, que estão dialogando, mas é um diálogo interno, né? Então, aqui a meditação é uma espécie, ela é concebida um pouco como uma espécie de diálogo interno, de reflexão retirado do mundo, né, para depois conhecer justamente esse mundo e que passa por uma espécie de transformação da pessoa. Quer dizer, tem um progresso cognitivo em direção à verdade, mas também tem um progresso moral da própria pessoa, né? Então, o Descartes certamente meditou muito, e é por isso que quando ele tentou escrever em diálogo não funcionou muito bem, e as mesmas ideias caíram como uma luva nas meditações, né? E são metafísicas, ou de filosofia primeira, também acho que a palavra metafísica tem séculos e séculos, ela significou muitas coisas em muitos lugares e épocas diferentes. Os autores iam modificando um pouco o sentido de metafísica, né? Por exemplo, no Hume, no Adam Smith, né? A palavra metafísica ela é usada para se referir a um tipo de raciocínio. Quando você tem um raciocínio muito difícil, muito sutil, muito complexo, muito profundo, que é difícil entender ou compreender, que exige muita atenção, é metafísica, né? Então o Hume fala, eu vou defender a verdadeira metafísica contra a falsa e adulterada. Quer dizer, há certos raciocínios profundos, difíceis e sutis que, se forem bem feitos, vão destruir raciocínios igualmente difíceis, profundos e sutis, mas falsos. Então, o Malebranche, por exemplo, para o Hume, é um cara que tem raciocínios profundos, difíceis e sutis, mas falsos. E é preciso, de alguma maneira, desmascarar isso. Como é que o Hume faz? Usando igualmente argumentos difíceis, profundos e sutis. Isso é usar a verdadeira metafísica contra a falsa. Muita gente acaba trocando os pés pelas mãos, porque fala, tá vendo, o Hume é um metafísico, ele está falando que vai defender a verdadeira metafísica, mas é preciso ver em que sentido ele usa essa palavra. Para nós, hoje, no século XX, para muita gente, a palavra metafísica designa uma área da filosofia. Então, se você vai numa livraria comprar livros, está lá epistemologia, ética, política, lógica, estética, e está lá metafísica, né? É uma área. Qual é o estatuto das cores? Né? As cores são propriedades objetivas das coisas ou as cores não são propriedades objetivas das coisas? São meras percepções subjetivas, reações subjetivas que alguns seres têm diante das coisas, né? É uma questão metafísica para nós, né? Então, a metafísica pode ser uma área da filosofia. Isso já está mais
perto do significado do Descartes, mas ainda não é idêntico, porque, por exemplo, nesse sentido a gente distingue a metafísica da epistemologia, a metafísica da moral, e no caso do Descartes, quando a gente vai ler as meditações metafísicas, questões epistemológicas, questões de método, questões que dizem respeito à ciência, mas também questões morais e religiosas estão embutidas no que ele chama de metafísica, né? Claro que ele está também discutindo com uma tradição aristotélica do que quer dizer metafísica para os aristotélicos, né? Ou para os tomistas, né? Bom, também é um mundo de gente, e essa palavra é muito complexa, né? Mas, de alguma maneira, para esse pessoal, a metafísica é, vamos dizer assim, não quer dizer muita coisa, mas enfim, a ciência do ser em geral. E quando a gente faz uma ciência do ser em geral, uma série de termos são importantes, né? Essência, acidente, forma substancial e por aí vai. Uma série de termos são importantes e o Descartes, de alguma maneira, ao fazer uma meditação metafísica, ele pretende fazer uma revisão crítica desse vocabulário aristotélico tomista, né? Quer dizer, a propor um outro tipo de teoria a respeito das coisas mais importantes, né? E das causas primeiras a respeito das coisas, né? Então ele retoma, mas também ele explora e modifica essa concepção mais tradicional de metafísica, né? Eu acho que isso aqui é o suficiente um pouco para vocês começarem a entender um pouco o título da obra e a maneira pela qual eu pretendo tratar com vocês da obra, né, daqui para frente. E na próxima aula o que eu vou fazer um pouco é dar uma visão geral das meditações metafísicas. Por quê? Porque antes de começar a ler as próprias meditações, eu gostaria de justamente isso com vocês, né? Além de fazer essa introdução mais geral, filosofia moderna, ou Descartes, etc. Mas eu gostaria de ensinar vocês a ler um texto com calma. A gente começa lendo um texto pelo título. E o próprio Descartes faz uma sinopse ou um resumo de tudo. Então vale a pena a gente, antes de ir apressadamente para as meditações, vamos ver o que ele está dizendo, a gente ir lendo com calma tudo o que ele diz, né? E depois o título, o que eu gostaria de ler com vocês um pouco e comentar é sobre a própria estrutura das meditações. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula.